Olá, Ruth. Oi, como vai, Sameach? Aksamea. Cadê a sua fantasia? Eu não sou muito de Purim, não. Não? Eu não gosto desse Hag, É tão não. alegre, é tão Eu alegre. acho assim, um Hag muito sem graça, muito, muito organizado, pouco espontâneo, Não. porque não tem assim a alegria popular, por exemplo, como tem o Carnaval no Brasil, também não é Carnaval, né? É. Tem outras origens, como todos os Hagim judaicos, tem sempre um drama em volta, o que aconteceu com a Esther, com o tio, com o povo, o que o rei fez, e o ministro. Para mim, não, eu nem quando criança, eu também não. Também carnaval eu não era Mas muito você fã, sabe não. que eu gostei esse ano, eu já é o segundo, né? Desde que eu vim para Israel. E eu acho divertido, eu acho interessante como as pessoas saem na rua. Eu vi um rapaz vestido de dragão, com rabo, É, pegando o ônibus para trabalhar. Eu achei o máximo. E ninguém olhou pois é, para as ele. pessoas vão trabalhar fantasiadas. É, Quem gosta disso, tudo bem. Quando meus filhos eram pequenos, não, eu quando fiz ali, meus filhos já estavam crescidos, 13, 14 anos, eles não gostavam também disso. Depois as minhas netas, sim, eu as fantasiava, pintava, arrumava, porque tinha lugar na escola, é, comemoração. Agora, eu, pessoalmente, não. não dou a menor pelota para isso. E daí, esse ano, então, pior ainda, É, porque com essa atmosfera que está aqui, o que é está verdade. faltando mesmo é público. Bom, a minha gerente lá do meu GAN falou que era para a gente ir fantasiado, para todo mundo, para ter um pouco de alegria desse momento de muita tristeza. É, pois é. Só, Foi um bom exato. apelo, né? É, Putz, vamos lá. A gente se falou, acho que na segunda e passada. diz com muita tristeza, né? Só Rosh Hashanah que... Ah, Não é que o quê? não é que deu uma congelada e de repente veio tudo rápido. Fala, pode falar. Eu estou dizendo que os Hagim judaicos não são assim, Hagim alegres, né? Está sempre envolvido em alguma coisa Sim, sim. triste que aconteceu antes. É, Então, Pêssar, eu acho muito bonito, porque tem uma característica nacional, de libertação do povo, e o encontro familiar é bonito, mas não é assim uma coisa alegre. O não. Rosh Hashanah tem em seguida Yom Kippur, É, que é. você quer ficar alegre em Rosh Hashanah, mas uma semana E, depois, e a independência também, né? Tem a o, independência também é uma data bonita, mas mas também é a seguida da. quando começa a É, contar os mortos, aí é. então, de modo que, para Bom, mim, eu prefiro as alegrias normais da vida, com os amigos, com a família, tá certo, tá certo. cada um no seu jeito, né? Isso aí. País Ah, democrático, isso. Eu por estava. enquanto. Não, pois é, isso que eu comecei a falar isso. A gente se falou na segunda-feira, não, no domingo, se eu não me Domingo, engano. Domingo. E depois disso, muitas coisas muitas águas rolaram, rolaram. horrível, Vamos falar, porque fazer um pequeno resumo do que é, aconteceu essa no semana. domingo tem uma pequena cidade, eles chamam aqui de aldeia, porque não é uma cidade, mas é um centro comercial muito grande, tem muitos moradores, chama-se Hawara, na parte oriental de Jerusalém, e é a caminho de Nápoles, assim, ao lado da estrada número 60.
que é uma estrada que vai para Nablus e que passa dentro desse kfar, dessa aldeia. E no domingo, dois irmãos estavam, todos dois são religiosos, estudam em yeshivot, e um estava voltando, que já estava fazendo serviço militar, e ele veio passar o Shabat em casa, que ele mora no Har Brachá, que é ali perto, e o outro irmão que estuda numa outra yeshiva, e os dois passaram de carro para um dar carona para o outro, e ali dentro do Kfar, como todo centro comercial fica numa rua só, então tem sempre um engarrafamento de trânsito. E no local, no centro daquele Kfar, onde eles estavam parados no meio do engarrafamento, veio um ou dois palestinos e atiraram distância zero, pararam ao lado da janela do carro, pá, 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 pá. Apesar de estar assim na janela, deram 15 tiros. Nossa. Os dois irmãos morreram, né? Evidentemente. Eu acho que E, isso a gente chegou a falar isso no domingo. porque nós estávamos falando e eu ouvi no Sim, rádio que é. tinha havido um atentado, mas não estava Isso, com não esses tinha detalhes detalhes. todos. É. Horas depois, isso foi 1h30, 2 horas da tarde. Horas depois, a polícia que já começou a procurar o criminoso, o terrorista, eles recebem um aviso do Serviço de Informação de que os colonos daquela região estavam preparando uma passeata em direção a esse kfar, a essa aldeia. E então a polícia começou a se preparar para ver de onde é que eles viriam, porque, logicamente, eles não pediram licença à polícia para fazer Uhum. uma passeata. E acontece que eles chegaram nesse local, já estava escurecendo, foram umas 4 horas depois, passava das 6 horas, 6 e pouco. E no meio dessa passeata, calculam entre 400 e 600 mitnahalim, quer dizer, colonos que moram naquela região. Chegaram nesse Hawara, nessa aldeia, e a polícia tentando segurar para não deixar cometer violência, como já estava escuro. Muita gente, principalmente mulheres e crianças, já estavam dentro das casas, não estavam mais na rua, as lojas já estavam fechando. E acontece que, no meio dessas centenas de que vieram protestar contra o assassinato, que foi realmente coisa muito, muito dolorosa, tinha um monte que estava assim com o rosto encoberto, mascarados, e eram desses jovens chamados os jovens das colinas, que eles não são realmente colonos, eles são mesmo perturbadores da ordem, e moram também naquela região. Então, no meio daquelas centenas, saía 3, 4 numa direção, outros 3, 4 noutra direção, e a polícia não estava dando conta do que eles estavam fazendo. É que uns vinham e jogavam gasolina nas casas, nos carros, e depois o outro vinha e jogava uma garrafa Molotov que explodia e incendiava. Foi um incêndio, dezenas e dezenas de casas incendiadas, muita gente que estava dentro de casa tinha que tirar. A polícia, depois já chegou o exército, chegou os bombeiros, tinham que tirar as pessoas de dentro de casa, ajudar, de modo que não teve mortos nem feridos graves por causa do incêndio. Agora, a perda material foi enorme, lojas, depósitos, supermercados, tudo.
mas uma coisa brutal. As fotografias, o vídeo que aparece, quer dizer, foi assim uma vingança, né? Que esse grupo fez contra os palestinos, mas que soou muito mal, pegou muito mal, porque aqueles que foram vitimados pelo incêndio, eles não tinham nada a ver. Tem um que faz isso, você tem que fazer um castigo coletivo, Não, está entendendo? E depois, agora, esses que vieram fazer se dispersaram tudo de noite, e eles encapuçados. Não conseguia-se, nem com as fotografias que tem das máquinas espalhadas, identificar ninguém. Levou alguns dias para eles conseguirem prender uns 3 ou 4, sendo que alguns eram menores, eram rapazes de 16, 17 anos, que a polícia, na mão atual desse ministro, quer dizer, ele não é ministro da polícia, ele é ministro da segurança uhum. interna, mas ele mudou completamente a atitude da polícia com relação aos palestinos e aos terroristas. E eles ficaram catando de toda forma a encontrar isso, e no meio disso, já no dia seguinte, de manhã, também um israeli que ele tem identidade americana, ele é americano de nascença, mas depois de adulto veio para Israel estudar aqui, estava voltando do Mar Morto, e perto de Jericó, ele estava sozinho no carro, também atiraram e mataram ele. Quer dizer, em 30 horas, 3 mortos, todos jovens, entendeu? E aí, esses que atiraram nesse americano israelense, eles conseguiram, no dia seguinte, já prender o grupo de terroristas, eram uns 3 a 4 que estavam escondidos perto de Jericó. Então, ficou um ambiente tremendo. Começaram as manifestações dos ministros que são desses partidos carranistas, a dizer em público que devia queimar realmente o Kfar todo. O ministro não pode dizer uma coisa dessas. Aí começou essa semana toda os países da Comunidade Europeia, os Estados Unidos, todo mundo emitindo notas e realmente condenando, porque condena quem? Israel. Não vai condenar pessoalmente aqueles que fizeram, eles são cidadãos israelenses. Então, condena Israel, como que Israel não consegue conter uma violência desse tamanho, e ainda mais que ministros como o Smotrich dizer uma coisa dela. E esse Smotrich tinha que viajar essa semana para os Estados Unidos. Tem anualmente uma reunião do BONDES. E sempre os americanos, lá os judeus americanos, que organizam esse encontro, eles convidam o ministro da Fazenda, não importa quem seja, ministro da Fazenda. Acontece que esse ano o ministro da Fazenda é esse Smotrich, e o governo americano se pronunciou que não tem certeza se daria visto para ele entrar. Se, por acaso, a decisão do governo fosse dar visto e ele quisesse participar da reunião do bônus, tudo bem. Agora, nenhum membro do governo americano iria se encontrar com ele. Ele era persona não grata. Nós precisamos disso. Que horror! A que ponto? França, Inglaterra, Itália, Alemanha,
países que nós temos que manter um relacionamento bom, porque nós temos um problema na ONU de votos no Conselho de Segurança, de sair toda a vida esse problema de condenação contra Israel, mesmo que Israel não seja culpado. Não dá. Depois, 2 ou 3 dias depois, ele foi entrevistado no canal da televisão, desse modo, disse, não, deturparam. Eu não disse que é para acabar, eu disse que tem que acabar com essa violência, não tem que acabar com mas ficou dito pelo não dito, porque todo mundo ouviu, nós aqui vimos e ouvimos, e no mundo todo mundo ouviu o que ele disse. E não só ele, o Ben-Gvir também, e outros deputados desses 2 partidos, carranistas, estão fazendo um mal tremendo a Israel, um mal tremendo ao governo do Netanyahu. E o Netanyahu está completamente impassível. Ele não tem força para dominar. E continua esse problema. No sábado, foi a maior, por enquanto, essa 9ª semana de manifestação, teve 260 mil pessoas saíram nas ruas, quer dizer, 160 mil em Tel Aviv, e em Haifa, Jerusalém, Beersheba, Natânia, Saba, um monte em Asdod, no sul, Herzliya. O total de todas essas cidades de mais de 250 mil manifestantes, que é um número pesado. E cada vez mais as pessoas estão mais imbuídas do fato de que tem que acabar com isso, porque está acontecendo toda essa confusão, tanto na segurança interna, quanto no relacionamento de Israel com os países que são países amigos e que estão condenando completamente. E isso no dia que tinha sido realizada isso eu cheguei a falar, estava sendo realizado uma conferência de cume em Aqaba, na Jordânia. Isso foi logo depois, no mesmo dia. Entendeu? De modo que a Jordânia, todo mundo perguntando nos Estados Unidos, o que nós estamos fazendo? A gente se senta, fala, reúne, e isso poucas horas depois é o que acontece. Em quem que nós podemos confiar? Qual é a resposta que nós temos a dar para os nossos povos, os nossos cidadãos? E continua essas reuniões diárias na Knesset, na Comissão de Leis, e eles estão realmente 2, 3 leis por dia, ou fazendo a prévia, ou já chegando à primeira. Já houve várias leis brabas que já passaram pelo primeiro voto no plenário. Inclusive, até uma lei que estava sendo guardada para depois, de permitir que pessoas que trabalham no serviço público, servidores públicos, possam, em caso de necessidade para tratamento médico dele ou da família dele, ou para pagamento de serviços de advogados, em caso deles estarem envolvidos em alguma coisa e forem acusados pelo governo, deles aceitarem empréstimo ou donativos da família. Tudo isso por quê? Porque o nosso amigo Netanyahu, ainda no governo anterior, não nesse governo, ele recebeu $250 mil de um primo para pagar advogados
diz ele, que ele está o tempo todo, né, Uhum. precisando de advogados para cobrir as bobagens que ele faz. E agora, essa última conselheira judicial tinha dito que esse empréstimo, que isso não tinha sido um donativo, tinha sido um empréstimo, porque ele e esse primo tinham negócios juntos. Nesse ínterim, os anos estão passando, o primo já morreu, mas o dinheiro continua, foi dado, né, para o Nathaniel. E a, a, a conselheira judicial levou isso ao tribunal, e o tribunal decidiu que ele teria que devolver pelo menos 3/4 da importância que ele já tinha recebido. Então, para poder salvar o Nathaniel disso, que isso aconteceu há anos, então estão legislando agora, já legislou a lei, que vai deixar o Nathaniel livre. Realmente é patético. Olha, é tão ridículo É muito. que Realmente dói, dói. está entendendo? Essas leis todas. E depois dessa manifestação de sábado, teve na quarta-feira o dia, em hebraico se diz Yom HaShibush. Le Shabesh é perturbar a ordem das coisas. Uhum. Então, foi um dia de perturbação. Então, eles fizeram manifestações em diferentes pontos, em horários diferentes, de modo que atrapalhasse a vida normal dos cidadãos. Todo mundo tinha que sentir que havia protesto. E foi um sucesso, né? Teve problemas terríveis, principalmente em Tel Aviv, com a polícia, e a polícia dessa vez usou de muita violência, trouxe soldados da polícia montada, com aqueles cavalos enormes, e jogaram um tipo de granada que não é granada que só explode, ela é granada de pânico. Mas se isso se joga, e as pessoas pensem que é uma explosão de granada, mas não fere, é só para espantar as pessoas. Mas acontece que eles jogaram em cima de ajuntamento, e teve um camarada que perdeu a orelha. Ai, Teve que ser levado para o hospital, todo sangrando, que explodiu perto dele, quando isso é proibido. mas por que, E gente? quem estava dirigindo isso era o ministro Gvir, Ben-Gvir, lá, que ele não tinha nada que fazer na sala de controle da polícia. Ele não é chefe de polícia, ele é ministro da segurança. Mas não, ele disse que ele ia ficar lá e apareceu, filmou-se ele lá dando ordens, tudo que é proibido por lei, e ele dizendo que quem manda é ele, e a polícia tem que fazer o que ele faz. Depois desse dia, continuou com uma série de grupos de soldados, quer dizer, soldados não, cidadãos que já terminaram o serviço militar, já saíram quem serviu mais alguns anos como profissional, já saiu, eles hoje em dia fazem miluim, mas são unidades muito específicas, muito especiais, que eles são essenciais, tanto nessa 8.200, que é de todas as tecnologias, como principalmente os aviões, os pilotos dos aviões F-15, F-16, que eles agora são voluntários, mas eles são obrigados, é voluntário, mas é obrigado uma vez por semana, toda semana, a fazer
imuna a fazer exercícios. Uhum. Você não pode perder a lida com o avião. E, no meio de tudo isso, como aconteceu essa noite, precisa deles, porque tiveram que bombardear na Síria, lá, outra vez, armamentos que o Irã mandou para lá, e eles são convocados e, na mesma hora, eles vão. E eles começaram a dizer, se reuniram, escreveram cartas, dizendo que eles não vão mais prestar serviço diminuído. Aí, pronto, foi uma revolta. Aí o filho do Netanyahu, esse Yair, que nunca esteve no exército um dia, Uhum. embora ele agora já tenha 30 anos, ele disse que esses manifestantes são todos anarquistas, terroristas, Uhum. terroristas, entendeu? E foi realmente foram dias depois, no sábado, essa manifestação que teve esse sábado, que também foi tremenda. E agora nós estamos na terça-feira e deu um escândalo esse problema de militares de altas patentes e que estão serviços, só servem agora em Miluim, nessas unidades especiais, dizerem que vão se recusar a prestar Miluim. Nunca houve Não tem isso nada em Israel. parecido. Então, os chefes militares que estão agora já aposentados, todos eles entendem o desespero, né, digamos assim, desses cidadãos, que eles são realmente, na mão deles está grande parte da segurança do país, e que eles se sentem completamente desprezados, os direitos deles, das famílias deles, e cada dia sai mais uma lei, e não se consegue conter essa corrida que o ex-ministro da Justiça, o Yariv Levin, e o presidente da Comissão de Legislação da Knesset, de parar. E o presidente Herzog já se reuniu com Deus e todo mundo, pedindo para as pessoas influenciarem e para ajudarem a chegar simplesmente a concordar de sentar juntos. Depois vamos ver o que a gente vai fazer, mas para um pouco essa legislação, essa votação sem fim no plenário, e vamos conversar, vamos falar. Mas eles não querem. Eles disseram, podemos falar quando vocês quiserem, todos os dias, de manhã, de noite, mas sem parar a legislação. Essa semana, duas coisas diferentes aconteceram. Pela primeira vez, 120 nomes realmente muito famosos em Israel e no exterior também, em todos os campos da atividade humana, sejam escritores, sejam cientistas, sejam empresários, 120 que escreveram um manifesto apoiando essa reforma pela primeira vez. E, em compensação, chega um outro manifesto de 450 israelenses, todos professores nas melhores universidades no estrangeiro, em Oxford, em Harvard, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Suíça. Todos eles professores e vivem nesses países enquanto dura o contrato deles legislarem, também protestando tremendamente contra o governo, dizendo que essas leis são absurdas e são leis que são antidemocráticas e que o caminho
que o governo está levando para uma ditadura, sem sombra de dúvida. E parece que também essa semana, acho que quinta-feira, vai ter de novo um dia de. Outro dia desse, outro dia de ZAM, quer dizer, que diz que é de raiva, de ira, que vai ter protestos também em todas as cidades, em todos os locais. E, e, Isso é perigoso, né, Ruth? e o presidente Herzog tinha marcado uma reunião hoje, terça-feira, que ele queria que viessem os representantes da coalizão e da oposição, juntos, na mesma hora, falar, sentar, ver onde é que pode modificar as coisas. Se bem que diz o presidente que nas conversações que ele tem tido por trás dos bastidores, tanto com a coalizão quanto com a oposição, que não é impossível chegar a uma conclusão, que eles querem agora fazer rapidamente, o máximo possível, porque até o dia 2 de abril, antes que comece o mês de Ramadã e comece Pessah, para eles já terem conseguido trazer ao plenário, porque não só tem que trazer ao plenário uma, duas, três vezes e depois a assinatura do presidente para entrar no livro de leis. E, contudo, diz o Herzog que por trás dos bastidores existe muito mais conversações positivas do que negativas. Agora, dali para fora, todo mundo continua. O Lapid continua dizendo que, enquanto não parar completamente a legislação, ele não vai sentar em lugar nenhum, e ele é o líder da oposição. Quer dizer, o Gantz concordaria, mas ele não vai agora quebrar também a oposição. Já chega que o país está todo esfacelado em grupos. Falta que agora a oposição também se esfacele. Então, é uma situação assim dramática mesmo. As pessoas estão muito, muito desanimadas e muito preocupadas, e os Essa situação realmente é complicada, Ruth. que tiveram muita ligação com Israel, eles têm se expressado de uma maneira muito, muito. Ruth, assim, em relação a essa situação e essa pressão da população, isso pode acontecer aquilo que estava se falando, né? De uma situação, de um conflito armado. Sim, É possível, né? sim. Ontem, por exemplo, um ex-chefe um ex-chefe da, como é que se diz? Da aviação. Sim. Ele era o general-chefe do Exército, mas da aviação. Muito, muito, muito famoso, que ele prestou serviços espetaculares. Ele ontem foi entrevistado na televisão pela primeira vez. Nunca vi esse homem falar em público. Ele ontem falou claramente: ou isso para e vamos sentar e conversar, ou nós vamos para uma situação que é impossível de prever. Ele não disse a palavra, mas tudo deixou A entender. a aparência, nos deixou entender claramente que esses militares todos que estão falando agora, que todos eles estão da reserva, não tem militares
da ativa não podem abrir a boca, não podem se meter em política, só os da reserva. E todos esses Miluimnik, mas que eles atuam todo ano, algumas vezes por ano. Eles são muita força. Ele deixou muito claro que essa liderança toda militar que está fora da atividade política e fora da atividade militar, são ativos, mas eles têm muita força, que é possível que aconteça como é que se chama, uma revolução militar, porque o povo está com eles, o povo não está com o governo. Se eles fizerem alguma revolução nesse gênero, o povo está com eles. Porque o povo é o exército. Aqui o exército é do povo. Aqui, bom, pelo menos isso é bom, né? Então, o povo está com eles. O povo não está nem com os Smotrich, nem com o Ben-Gvir, que esses também, eles falam, eles nunca tiveram no exército. O Netanyahu, sim, mas os Smotrich e Ben-Gvir nunca estiveram no exército. Eles são dois descontrolados mentalmente e, pelo visto, o Netanyahu, ele é aquele que eu vou me afundar, mas eu vou me afundar junto com o país inteiro. Eu vou entrar pelo cano, mas todo mundo vai entrar junto comigo. Só pode entender dessa forma, porque ele está vendo que a situação não vai mudar favoravelmente para ele. Isso não vai acontecer. Ele não vai passar impunemente por isso. Então, já que parece assim, ele não tem nada a perder, né? Vou até ver até onde vai isso. É o que parece. Não. Uma situação muito grave. Muito grave. Muito grave. Vamos ver se hoje, depois desse dia, se vai acontecer alguma coisa lá na casa do presidente, porque... Quando é que vai ser esse encontro? Hoje. Hoje? Terça-feira, hoje. Tomara. De modo que... Tomara, porque dessa forma, realmente, o caminho é muito ruim, para pior. Porque todos esses, principalmente os pilotos, o que eles falam? Não são tantos, mas são 60 e poucos desses aviões muito especiais, né? Os F-15 e F-16. Eles dizem, nós, durante a semana toda, nós trabalhamos como pilotos de companhias aéreas civis. E quando nos chamam para fazer um ataque, eu falei, como houve essa noite, nós temos que vir, e vamos. Então, como civil, quando eu estou dirigindo um avião e eu aterriço em Paris, em Londres, em Roma, se essas leis que eles estão fazendo forem aprovadas, o Supremo Tribunal não tem forças mais para defendê-los no exterior, porque onde eles aterrissarem, eles são inimigos e eles são presos. Então, eles dizem, por quê? Por que eu vou ser preso? Por que vocês vão acabar com a força do Supremo Tribunal, que é a única coisa que vai poder me defender? Pode. Não só eles, também o pessoal do Shabak, o pessoal do Mossad, todos eles são mal vistos no exterior, né? Então, podem prendê-los, porque esse Tribunal Internacional de Haga, ele não é pró-Israel. De modo que uma situação muito realmente difícil uma situação muito ruim mesmo. Muito ruim. Vamos ver, então, se hoje a gente tem alguma novidade, depois dessa reunião, alguma coisa, pode ser que... Né? Existe essa possibilidade? Existe, se hoje em dia, né, nesse encontro com o presidente, se as duas partes,
a coalição e a oposição chegarem a um acordo, de começarem conversações. Vamos fazer conversações, vamos ver o que vai ficar, o que não vai ficar dessas leis, o que nós podemos modificar, o que não deve se modificar. E, enquanto isso, vocês parem de legislar, porque do momento que eles trazem para o plenário e tem primeira, segunda, terceira votação, é lei. Eles estão fazendo blitz. Nunca houve isso, nunca nenhum país do mundo fez isso, ninguém consegue modificar todo o sistema judicial em 2, 3 semanas. Pessoas, os países fazem isso em anos de debates, de discussões. E o pior é que as pessoas que vêm falar a público contra isso são pessoas de alto gabarito. Claro. Não sou eu. Botar bonequinho de chumbo no lugar de ministro, né? Eles não, a gente já E sabe. acontece que realmente, na realidade, como esse governo é um governo que é só do Likud e dos partidos religiosos, não tem assim pessoas de grande projeção no governo. Ninguém, a não ser o Netanyahu. Os outros, esses ministros todos, não são ilustres desconhecidos. E bem incompetentes, né? Que não Incompetentes. tem condicionamento de nada. Ontem, por exemplo, saiu um artigo no jornal de um dos maiores comentaristas econômicos, que ele disse que ele não entende por que os funcionários mais importantes do Ministério da Fazenda, do Ministério da Justiça, não se demitem. Porque nenhum deles é a favor disso, porque eles estão prestando, são pessoas que trabalham independente de ministro, quem é ministro. Os ministros vão se trocando e eles continuam, os funcionários mais importantes, os mesmos, né? E eles prestam serviço ao país, não ao ministro. Então, sendo que hoje chegou o dia deles se demitirem. E ver como é que eles vão conseguir passar essas leis, que quando acabar tudo isso, tem que voltar para o Ministério da Justiça. Então, tem lá todos os departamentos do Ministério da Justiça que vão ter que redigir essas leis, né? Quem é que vai fazer? Mas vai ser o caos. Mas aí é o caos. Mas escreveram isso no jornal de hoje, saiu no entanto. Vamos ver. Aguardemos. Você vê qual é a situação. Quer dizer, as pessoas... Está havendo uma aclamação por alguma coisa muito forte, violenta, que impeça do governo de chegar ao ponto de eles serem os únicos que vão poder exercer poder, força, mais ninguém, mais nada. A ditadura Toda a força vai estar na mão do executivo. Quer dizer, o executivo é tudo. Quer dizer, acabou o parlamentarismo, acabou a democracia, acabou tudo. Não é isso? Isso é uma ditadura. Aqui o pessoal chega até a comentar de deboche, né? Quer dizer, vai chegar um ponto agora que o Netanyahu diz o Estado sou eu, né? E quando eu não puder mais, eu passo o poder para o meu filho. A gente vai, de repente, muda para democratura, como eles chamam, democratura. Ou então pode ser monarquia, a gente muda de parlamentarismo para monarquia, o cara lá... Não, você fica nem na monarquia, assim, né? A Nem na monarquia, é ditadura mesmo, Isso era nos tempos de Dom João VI. Isso. Ai, Essa situação.
Ruth, por enquanto. mais uma vez a gente está com um probleminha de congelamento. 3 ou 4 vezes aconteceu você falar, parar, aí de repente veio tudo de uma vez só. Só para explicar o que está acontecendo, eu não sei por quê. A gente vai verificar e vamos tentar ir na próxima, porque já começou na última vez que a gente fez a gravação. Eu não sei se é da internet, deve ser, ou do Zoom. Tem que ver o que está acontecendo. Aqui realmente não aconteceu nada. Mas no meu aparece, não sei se na gravação vai Então, aparecer. quem sabe você tem que falar com o partner que você está, né? Vamos ver o que está acontecendo. Falar com o partner, dizer que está acontecendo isso, Isso. né? É isso, querida. Ok. Tá bom, vamos ver, torcer para ter novas, boas notícias. Sempre. Sempre Tomara. esperando por boas notícias, né? É o que nos... Exato. Tá Ok. bom, Ruth. Obrigada, hein? Muito obrigado e Hag Sameach para Saber. os nossos ouvintes, espectadores, que realmente não fiquem tristes e Pois possam é. comemorar o Purim com um pouco mais de alegria. É isso aí. Beijo, Ruth. Beijo.